gente? Boa noite. Essa é a série que nós começamos no domingo passado, Igreja Fora da Caixa. Eu não sei de qual caixa você está vindo, se você é da nossa caixa aqui ou se você é de alguma outra caixa, mas seja da onde você estiver vindo, você saiba que todos nós temos uma caixa dentro da nossa cabeça. Nós temos uma caixa e o nosso desafio, o desafio para mim, o desafio para todo mundo aqui é, com essa série, a gente poder pensar um pouquinho diferente daquilo que a gente vem pensando. Talvez você tenha uma expectativa com relação à igreja e quando você chega aqui, essa expectativa pode ser suprida ou não. E aí cabe a gente comparar as nossas caixas com a Bíblia. A Bíblia e o Evangelho é a única coisa que não cabe em caixa nenhuma, porque ela fala de Deus. E o nosso Deus é um Deus soberano, acima de todas as outras coisas. É um Deus que não cabe dentro de nenhuma caixa, dentro de nenhum dogma do domingo, de nenhuma instituição, de tradições. Não cabe em nenhum templo, em nenhum culto, em nenhum clero. Nosso Deus é um Deus que está acima disso tudo. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja que está além do templo. Eu não sei se você já viu algo parecido com isso aqui. Você já viu? Alguma plaquinha parecida com essa? Você já viu? Silêncio. E aí tem o versículo de Abacuque. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Essa é uma plaquinha que eu tirei foto mesmo, tá? do local. E quis trazer aqui para a gente começar ilustrando dessa forma. Veja como nós, muitas vezes, encaramos o templo. Como é que a gente vê o espaço físico onde a igreja se reúne, o chamado templo. Às vezes a gente tem que ficar tão reverente, tão em silêncio, porque a presença do Senhor está de uma maneira tão especial ali, que a gente não tem espaço para alegria, para um sorriso ou para uma conversa cotidiana. Às vezes a gente não é tão radical, mas, por exemplo, eu já escutei de outras pessoas contando sobre a Libertas, falando, olha, você sabia que lá na igreja, todas as terças-feiras à noite tem um show de música e a gente reúne todo mundo da vizinhança aqui para escutar um pouco de música. Aí a pessoa fala, é de música evangélica? Não é de música evangélica, é de artistas populares. A gente chama aqui toda terça-feira à noite e tem esse show, e aí a partir do show ali tem um espaço, um intervalo, onde a gente compartilha vivências ali, a partir da Bíblia. E a pessoa fica achando estranho, como é que pode colocar a música dita secular dentro de um ambiente sagrado que é o templo? Como é que pode também histórias, por exemplo, a Igreja Luz do Mundo, que é a nossa mãe aqui, que é a igreja que o meu pai plantou junto com o Clinton, comigo também, a gente estava lá, e a gente tem lá, o meu pai projetou uma coisa interessante, que é um tablado da igreja, que é modular, e quando acabavam os cultos, uma vez por mês tinha um almoço comunitário. E aqueles tablados que são modulares, eles tinham pés. Então a gente tirava o púlpito e armava aquilo e virava um monte de mesa para todo mundo sentar. Colocava as toalhas por cima, obviamente, porque você vai pisando e depois vai almoçar em cima do negócio que você estava pisando, mas botavam uma toalha, alguma coisa ali. E ali o templo, aquele salão, virava ali um salão, um refeitório, onde a gente tinha nossas festas, as nossas atividades. E a gente pode adaptar dessa forma, só que muita gente acha isso estranho. Como é que a gente trata o templo do Senhor dessa forma? E é interessante que há várias caixas para responder essa pergunta. Como é uma igreja e como ela lida com essa questão do templo? O que aconteceria se a gente tirasse o templo das nossas igrejas? O que aconteceria? Imagine se a gente não tivesse templo, não pudesse se reunir, a perseguição chegasse aqui no Brasil de tal forma que a igreja não pudesse ter mais templo nenhum local de reunião. O que aconteceria com a igreja? Isso aconteceu de fato. Aconteceu em 82, lá na Etiópia. E lá tinha uma igreja de 5.000 pessoas, a igreja menonita. A igreja de 5.000 pessoas, ela se reunia num templo
E o comunismo chegou lá e disse, olha, nada disso, não pode mais haver templo aqui. Então a igreja parou de se reunir. E em 92, 10 anos depois, o comunismo ali acabou, a igreja então saiu do anonimato, vamos dizer assim, e quando a igreja se reuniu de novo, a igreja que antes tinha 5 mil pessoas, agora estava com 50 mil pessoas. Sem templo, sem nenhum templo. Apenas se reunindo em pequenos grupos, de casa em casa, a igreja cresceu de 5 mil para 50 mil pessoas em 10 anos. Veja que muitas vezes tirar o templo da igreja pode ser um bom negócio. Pode ser um bom negócio. Essa não é a proposta que eu estou querendo trazer aqui hoje. Fique tranquilo que eu não estou propondo que o governo impeça da gente se reunir. Graças a Deus nós temos esse espaço aqui que nos acolhe tão bem. Eu queria compartilhar com você esse texto de João 2, de 13 a 22. Se você não tem uma Bíblia, você faz um sinalzinho com sua mão, que tem uma equipe aqui que pode fazer chegar a você aí uma Bíblia rapidinho. Também nós vamos ter aqui projetado na tela. João 2, 13 a 22. Acredito que esse texto aqui é um texto que vai nos ajudar a entender como é ser uma igreja além do templo. A história de Jesus purificando o templo. Jesus aqui tem um embate, vamos dizer assim, com o templo. Há um contraste aqui nesse texto entre Jesus e o templo. E a gente vai aprender a partir de Jesus aqui como é que a gente pode lidar sadiamente com essa questão do templo. O texto diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus saiu de Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois. E espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da tua autoridade para fazer isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer muito porque esse texto chega até a gente e nós contamos com o teu Espírito Santo atuando dentro de nós para que a gente entenda essas verdades e o que está aqui por trás desse texto. Que isso de alguma forma faça sentido para a nossa vida, que a gente saia daqui não apenas com conhecimento, mas com sabedoria e com vida para espalhar por esse mundo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse então, Jesus tem um grande embate aqui. Jesus e os líderes do templo e o próprio templo, aquilo que o templo representa. Então, para a gente entender um pouquinho esse embate, é preciso a gente perguntar de onde vem essa ideia de templo, de onde surgiu esse templo? Jesus chega ali na Páscoa em Jerusalém e encontra o templo. Mas que templo é esse? De onde ele surgiu? Para a gente entender, veja só, nós temos a história do povo de Israel, aí no Antigo Testamento. E a história de Israel nos conta que Deus tirou o povo do Egito. E esse povo andou pelo deserto durante 40 anos, até entrar na Terra Prometida. E nesse período de 40 anos, eles se reuniam no tabernáculo. Deus mandou que o povo construísse uma grande tenda, onde Deus ali iria se relacionar com esse povo.
No entanto, quando esse povo, depois dos 40 anos no deserto, entra na terra prometida, agora então há um templo. Aquilo que antes era apenas uma tenda, agora vira uma construção de pedra fixa. E para a gente entender isso melhor ainda, a gente pode comparar essas duas estruturas. A gente pode chamar elas de santuários do Antigo Testamento. Há dois santuários no Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo. Qual é a diferença desses dois? É muito importante isso, porque enquanto um é móvel, o outro é estático. Um é característica de um povo peregrino, um povo que ainda não está instalado na terra, um povo que anda, um povo nômade. O outro não, é de um povo sedentário, que já conquistou a terra prometida, que já está instalado, depois da vitória de entrar dentro da terra, num tempo de muita paz, no reinado de Davi e Salomão logo em seguida. É outra diferença, o tabernáculo está no meio do povo. Todo o acampamento de Israel no deserto era construído ao redor do tabernáculo, e o tabernáculo ficava ali no meio do povo. No entanto, o templo não, o templo ficava em Jerusalém, e o povo precisava fazer grandes peregrinações até chegar no templo. Precisava se locomover, porque o templo ficava distante. No tabernáculo, Deus desce para habitar com o seu povo, para guiar o seu povo no deserto. No templo, são os homens que precisam subir. O templo ficava em Jerusalém. Jerusalém fica no Monte Sião, fica lá em cima. O povo precisava peregrinar, e nessa peregrinação precisava subir até Jerusalém, até chegar ao templo. Isso é uma ilustração que diz muito sobre a diferença desses dois santuários. O tabernáculo, Deus desce para habitar com o seu povo no deserto, na sua história, faz parte da sua história. O templo, o povo precisa subir para ter acesso a Deus. E a última diferença aqui, talvez não a mais importante, mas uma das mais importantes, o tabernáculo foi um mandamento divino, foi iniciativa de Deus. Deus chegou e deu todas as instruções, a planta, tudo, o material a Moisés e diga, construa isso. Eu quero que você construa isso. O templo não. O templo foi uma iniciativa humana. Foi Davi quem solicitou a Deus para construir uma casa. Davi construiu o seu templo e ficou lá no bem bom, cheio de riquezas, e ele olhou assim, bateu uma certa culpa, e ele pensou, olha, eu estou aqui confortável, cheio de ouro, e a arca do Senhor está lá numa tenda. Como pode? Senhor, me permite construir isso. E veja só o que nós vamos encontrar lá em Atos, no capítulo 7. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito, o quê? Segundo a ordem de Deus a Moisés. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e, o quê? Pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. E aí, veja só o que o texto continua dizendo, esse texto de Atos. Todavia, você pode ler comigo essa parte? O Altíssimo não habita em casas feitas por homem, como diz o profeta, o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Veja que nem o santuário do deserto, nem o santuário da terra prometida é habitação do Senhor. Por isso nós temos aqui uma primeira verdade que a gente precisa pontuar, para a gente entender o que é o templo, de onde ele surgiu e qual o problema que Jesus tem com ele, aqui nesse texto. Existe um mito de que o templo é a habitação de Deus, ou que um dia, mesmo no Antigo Testamento, esse templo foi a habitação de Deus.
Isso não é uma verdade, isso é um mito. Muitas vezes a gente fala, nós vamos à casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Como se Deus tivesse um local restrito onde ele habitasse. De maneira nenhuma, nunca foi dessa forma. O templo nunca foi uma habitação de Deus. Então, o que é o templo? Veja Isaías, a visão que Isaías tem quando ele é chamado. Texto conhecido também. Isaías vê o templo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Veja só, o que é a aba das vestes? A aba das vestes é como se fosse a bainha, é aquela franja que naqueles tempos tinha nas roupas longas. Então tinha aquela aba nas vestes. Então você imagina que Deus e o trono do qual ele está sentado é tão grande e tão superior ao templo, que só as abas das vestes do Senhor, aquilo que fica lá pertinho do pé, já estavam enchendo todo o templo. Deus é muito maior do que o templo. Outro texto para a gente comprovar aqui esse mito, é um texto muito importante. Davi pede para construir o templo. Deus diz, não é você que vai construir o templo, é o seu filho, Salomão. E Salomão então constrói o templo. E depois que Salomão termina o templo, ele faz uma oração de dedicação desse templo. E essa oração é muito importante para a gente compreender aqui essa questão do templo. Veja só o que essa oração diz. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos esse templo que construí, Salomão dizendo. Ainda assim, estejam os teus olhos voltados, dia e noite, para esse templo, lugar do qual disseste que nele poria o quê? Isso. O que de Deus está no templo? O nome dele. Na verdade, o mito é, o templo é a habitação de Deus, mas o fato é que o templo é apenas um sinal, uma representação da presença de Deus. Não é a própria habitação de Deus, mas é um sinal da habitação de Deus. Essa oração de Salomão continua e a gente vai entender ainda mais o que é esse sinal da habitação de Deus. Diz assim: quando um homem pecar e vier jurar nesse templo, ouve dos céus, não é do templo, Deus está nos céus, e julga os teus servos. Rapidamente, o templo é lugar de justiça. Depois, ainda continua essa oração. Quando Israel for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e suplicando neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel. O templo é lugar onde deveria haver perdão. A oração continua. Quando o estrangeiro vier orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro. O templo deveria ser lugar de inclusão. Ou seja, tudo que é característica de Deus, de como Deus age, de como Deus trata o seu povo, ali o templo deveria valorizar essas características. O templo deveria ser lugar de justiça, de perdão, de inclusão. No entanto, quando Jesus chega no templo, na Páscoa, o que ele encontra? O que ele vê quando Jesus então pisa no templo e olha no pátio, e o que ele encontra? Ele encontra justiça? Ele encontra perdão? Ele encontra inclusão? Não. Olha só o que o nosso texto diz. No pátio do templo, viu alguns o quê? Vendendo bois, ovelhas e pombas. E outros assentados diante de mesa, fazendo o quê? Ele vê duas espécies de gente ali. Os vendedores e os cambistas. Gente que está ali para trocar o dinheiro e gente vendendo animal. Por que ali no templo tem uma espécie de feira ali acontecendo, um mercadinho,
Você pode imaginar ali os pombos engaiolados, animal pastando, uns currais, algumas coisas assim. Você pode imaginar aquela grande feira ali. O que essas pessoas estavam fazendo ali? Primeiro, os animais eram vendidos ali, bois, ovelhas e pombas, porque eram animais que eram sacrificados no culto, ali no templo. Na Páscoa era o momento onde todo o povo de Israel peregrinava até Jerusalém. Então a cidade ali estava cheia, estava povoada ali. E ninguém trazia da sua casa ali, ou poucas pessoas traziam de suas casas, o animal que iria sacrificar. Chegava ali, ele queria participar do culto, queria entregar alguma coisa ali, ele então comprava ali mesmo, no pátio do templo, os animais. Quem tinha menos dinheiro comprava apenas umas pombinhas, um animal mais barato. Aquele que tinha um pouco mais de dinheiro comprava bois, ovelhas. Mas eram animais que eram para o culto, que era vendido ali na porta do templo. E o dinheiro, por que ali trocava dinheiro? Na verdade, no templo não se podia fazer comércio ali no templo, ou entregar ofertas no templo, com moeda pagã, com moeda com imagens de deuses pagãos ou de líderes pagãos de outras terras. Então vinha gente de outras terras ali e precisava trocar o seu dinheiro. Tudo bem. Esse é um mandamento que está lá no Antigo Testamento. O problema não é trocar esse dinheiro. O problema é que essas pessoas trocavam o dinheiro com altas taxas de juros. Coisas injustas. Tanto os vendedores quanto os comerciantes. Cobravam coisas e vendiam o próprio sacrifício. Ou seja, para que as pessoas tivessem acesso ao culto, acesso ao sacrifício, acesso ao perdão, elas eram, vamos dizer, sofriam, me faltou a palavra, eram exploradas, exatamente, eram exploradas, obrigado. Então elas tinham um difícil acesso ao culto, ao templo, ao sacrifício, ao perdão. Na verdade, a gente pode dizer então que o templo fracassou no seu propósito. Quando Jesus chega ali, ele constata isso. Olha, esse templo aqui não é mais sinal da presença de Deus, coisa nenhuma. Isso aqui nem é sinal da presença de Deus, nem muito menos Deus está habitando aqui. Há um grande problema aqui. O templo fracassou no seu propósito. E quando Jesus chega a essa constatação, essa conclusão, ele toma uma atitude enérgica. São raros os momentos dos evangelhos que a gente vê Jesus, talvez esse seja o que ele mais mostra a sua, vamos dizer assim, a sua raiva, a sua, de alguma forma mais enérgica, né? A sua indignação. Então ele chega ali e faz um chicote, sai derrubando as moedas, as mesas, libera os animais. Então, quando Jesus faz isso, duas coisas acontecem. Há duas reações diante disso. A primeira reação é a dos discípulos. Os discípulos interpretam o que Jesus está querendo dizer com isso. E eles lembram do Salmo, aí em João, é uma citação do Antigo Testamento, o Salmo 69:9, que diz: o zelo da tua casa me consome. João e os discípulos mudam essa frase, o tempo verbal da frase, e diz: o zelo da tua casa me consumirá, te consumirá. Então o que eles estão querendo dizer com isso aqui? Qual é a interpretação que os discípulos tiveram dessa atitude de Jesus? Há dois chicotes nessa história de Jesus aqui. Um é o chicote da purificação do templo que Jesus faz. Jesus faz um chicote e purifica o templo. Mas há um outro chicote aqui. É o chicote da paixão e da morte de Jesus que os romanos fizeram para bater no Jesus. Há dois chicotes. Um Jesus faz, o outro ele leva. E o que os discípulos estão interpretando aqui dessa atitude é o seguinte: agora o bicho vai pegar. Porque se antes já estava com aquela áurea de que vão pegar esse líder que está se despontando e vão pegar ele, agora que ele chega no templo, no meio da Páscoa, com a cidade cheia, agora não tem mais jeito.
ele vai ser consumido. O zelo pela casa, o zelo pelo templo vai consumir esse homem. Historicamente, os discípulos estão interpretando da seguinte forma: a purificação do templo levou Jesus à paixão. O chicote do templo o levou ao chicote da cruz. No entanto, o que a gente percebe aqui no texto é que há um caminho inverso, é um caminho espiritual. E o que Jesus está fazendo ali tem um sentido muito maior do que somente aquele sentido histórico, para aqueles líderes religiosos daquele momento da história. Mas há um sentido muito maior, que é a sua própria morte e paixão, que dá sentido à purificação do templo. É através da sua morte e da sua ressurreição, é através do seu sofrimento, que ele consegue purificar o templo como símbolo de toda a religiosidade daquela época. Há uma purificação não somente daquele templo físico, mas daquilo que ele representava, da religiosidade judaica. E Jesus então acaba com aquela religiosidade, com a sua morte, com a sua paixão e com a sua ressurreição. É isso que nós aprendemos com a segunda reação. A reação agora dos judeus. E os judeus não gostam muito dessa história não de Jesus, que chega lá e derrubando tudo. E eles dizem assim, olha, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da autoridade para o Senhor fazer tudo isso? Em outras palavras, quem é você para chegar aqui e sair derrubando tudo? Quem é você? Que autoridade? Você precisa fazer um milagre muito grande para a gente respeitar isso aí que você fez. E aí Jesus responde da seguinte forma: destruam esse templo. Agora Jesus vai mais fundo ainda. Ele não somente está fazendo uma reforma no templo, limpando o templo, passando argamassa no templo para ele ficar bonitinho, não. Ele está falando, ó, destruam, acaba com, demole esse templo. E eu o levantarei em 3 dias. Agora ficou louco. Se antes ele já estava louco por ter destruído, os judeus vão pensar, pirou. Demorou 46 anos para construir esse templo. E você vai construir sozinho em 3 dias? Não vai. Só que veja só o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele usa 2 verbos. Destruir e levantar. Essas palavrinhas em grego têm 2 significados, cada uma delas. O primeiro significado, o mais óbvio para a gente aqui, é o demolir um prédio ou então erguer uma construção. Só que a mesma palavra é usada quando se refere a um corpo em decomposição, a morte de alguém. E também é usado para falar que alguém ressuscitou. Então, quando diz lá que Lázaro se levantou do túmulo ou que Jesus se levantou, também é essa palavrinha aqui, essa mesma palavrinha. Levantarei em 3 dias. E esse 3 dias aqui também não nos remete a um outro período entre morte e ressurreição de Cristo. Então nós temos aqui o destruir, a morte de Cristo, e nós temos o levantar, a sua ressurreição 3 dias depois. E é isso que os próprios discípulos entendem depois, não nesse momento. O texto de João é claro em dizer, olha, depois que Jesus ressuscitou, então os discípulos lembraram, rapaz, vocês lembram daquele desafio que Jesus fez lá no templo? Ele falou que ia destruir o templo, e depois de 3 dias ele ia construir. É por causa disso. Jesus está dizendo aqui que agora, ele, a pessoa dele, é muito maior do que o templo. É isso que está lá em Mateus também, em outro contexto, nas palavras de Jesus, ele diz, olha, aqui está quem é maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo. Na verdade, agora, o templo sou eu. O lugar de adoração sou eu. Não é isso que ele fala com a mulher samaritana, que pergunta para ele assim, onde devo adorar? É em Gerezim ou é em Sião? Aonde eu devo adorar? E Jesus fala, olha, vem a hora, já chegou a hora, sou eu que estou falando com você, que sou o Messias, chegou o tempo, que não é nem lá, nem cá, mas é em espírito e em verdade. Agora não existe mais uma construção, mas existe uma pessoa. É isso que Jesus está
construindo comigo e com você aqui. Não existe mais um templo feito de pedra. Esse templo feito de pedra não tem mais valor. Agora o valor está na pessoa de Jesus. O templo não é mais uma construção, mas um relacionamento. Não é mais um dogma, é um relacionamento. Não é mais um lugar, mas é uma pessoa. Veja que texto interessantíssimo do mesmo João. Agora, quando ele tem uma visão escatológica, lá em Apocalipse, ele diz assim: não vi templo algum na cidade, na Nova Jerusalém, pois o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, são o seu templo. Deus e o Cordeiro agora são o templo, onde a igreja se reúne. A igreja sou eu e você, somos nós. O povo de Israel, o novo Israel de Deus, agora tem um outro templo. O novo Israel num novo templo. E esse novo templo é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que dá sentido e sacraliza todos os ambientes da nossa vida. Veja só o que diz esse cara aí bonito, chamado Baruch Spinoza. Olha só, ele escreveu um texto como se ele fosse Deus, né? Não acredito que tenha sido nenhuma, é só uma poesia, tá, gente? Não tem nenhuma coisa de ego, assim. Ele diz assim: pare de ir a esses tempos lúgubres, escuros e frios, que tu mesmo construísse e acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Aqui precisa se fazer uma ressalva. Não estou dizendo aqui que o nosso Deus é um Deus panteísta, que a árvore é Deus e que o lago é Deus. Mas é ali também que Deus expressa o seu amor. Porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. E se nós estamos com Cristo e essa união é real, de fato, se nós estamos em Cristo, todo lugar, os bosques, as montanhas, os rios, os lagos, as praias, se tornam ambientes sagrados. Se você me acompanhou até aqui, então, o resumo de tudo é este. É a união com Cristo que insere toda a nossa vida num ambiente sagrado. Não é passar daquela porta para dentro que te faz te inserir num ambiente sagrado. A porta que nós devemos passar não é aquela ali, mas é a porta da cruz. É a porta de Jesus. É essa porta que nós devemos passar. E quando nós passamos por essa porta, toda a nossa vida e todos os ambientes que nos cercam se tornam templos. Se tornam templos de adoração a Deus, templos onde somos ensinados por Deus, templos onde nós exercemos o nosso sacrifício de adoração a Deus. Todos os ambientes da nossa vida se tornam um templo, se tornam sagrados, quando nós estamos unidos com Cristo. Para a gente encerrar, para a gente refletir, e essas perguntas, vocês também vão discutir sobre elas nos pequenos grupos, durante a semana nas casas. Primeiro, existe ainda alguma coisa que te deixaria incomodado dentro do templo? Se acontecesse alguma coisa aqui no templo, existe alguma coisa que... Não, aí já passou dos limites. Claro que tudo tem o seu contexto, né? Você não vai, sei lá, para um teatro de biquíni, né? Você vai para a praia de biquíni. Então tem o seu contexto. Mas em termos, vamos dizer, religiosos, alguma coisa te incomodaria dentro do templo se tivesse aqui? Que ambientes da sua vida foram espaços, que ambiente da sua história foram espaços do sagrado para a sua vida?
que eu estou querendo dizer com essa pergunta aqui? Às vezes, na nossa vida, nós tivemos alguns ambientes durante a nossa história. Lugares por onde a gente passou. Algum trabalho que a gente passou por ele, uma viagem, alguma casa que a gente morou, um quarto que foi um espaço de meditação para você, onde aconteceu coisas importantes ali. Ambientes que às vezes se tornaram terapêuticos para a gente e a gente lembra com saudade desse tempo. Existe algum ambiente dessa forma que foram espaços de tratamento de Deus na sua vida? E como que você se recorda desses espaços? Terceiro, que diferença a presença de Cristo faz no seu cotidiano? Será que você só consegue perceber Cristo no templo físico? Aqui? Aqui é fácil de perceber porque a gente canta, tem pregação, lê a Bíblia. Mas e no seu cotidiano? No seu dia a dia? Você é capaz de reconhecer a Jesus nos ambientes da sua vida, no seu escritório, dentro do quarto com a sua esposa, na sala com seus filhos, vendo televisão? Nos ambientes da sua vida, você consegue perceber Jesus ali? Percebe que Jesus está sacralizando esses ambientes? E por último, para a gente terminar, como é então que você pode aprofundar o seu relacionamento com Jesus? Se é Ele que faz de todos os espaços como um templo, então nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Como é que anda a sua vida devocional? O seu relacionamento com Jesus, sua conversa com Jesus, a sua capacidade de escutar e falar com Ele, a sua oração e a sua leitura bíblica. Como é que anda isso? O seu relacionamento com Jesus. É isso que te insere dentro de um contexto sagrado, que faz toda a sua vida um ambiente sagrado. Que Deus nos ajude a refletir sobre essa palavra. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer imensamente, porque um dia o Senhor purificou o templo, morrendo lá naquela cruz. Porque um dia o Senhor rasgou aquele véu de alto a baixo e agora a tua presença está em todo lugar. E porque nós podemos encontrar com o Senhor na praia, nos bosques, nos lagos, na nossa casa, num shopping, num cinema. Nós podemos encontrar o Senhor no rosto do nosso amigo, do nosso próximo, da nossa família. Obrigado, Senhor, porque agora nós somos livres, nós estamos fora da caixa, porque o Senhor nos tirou da caixa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus que aprisiona, mas é um Deus que liberta. E nós queremos cada dia mais aprender com o Senhor. E queremos abrir a porta desse novo templo para outras pessoas também entrar. E assim abrir a nossa própria vida, porque nós somos o templo. Abrir a nossa própria vida para que outros possam entrar e encontrar com o Senhor nesse novo templo. Nos ajuda a ter um relacionamento mais profundo contigo, com Jesus de Nazaré. Nos ajuda a conhecer esse Jesus cada vez mais. Nos ajuda a orar mais, a ler mais a Tua palavra, a perceber na Tua palavra a Tua própria voz, a colocar diante do Senhor as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e assim ser encontrado por Jesus. No nome de Jesus Cristo, que é o nosso templo. Amém.